Vivente Andante. Ouve aí, gente boa, Vivente Andante na Terra aqui com o jornalista Álvaro Talarico, eu mesmo, e hoje trocando um papo sobre o projeto Poesia Falada e mais algumas coisas que o nosso querido professor, poeta, baixista e vocalista da banda Outros Caras, Flávio Braga. Ouve aí o Flávio Braga, ouve aí. Eu também sou professor das redes estadual e municipal daqui do Rio. No estado, eu atuo numa escola na Penha Circular, chamada Brant Horta, uma escola noturna de ensino médio. No município, eu atuo na Daniel Pisa, que fica no Complexo da Pedreira, né, em Costa Barros, Pavuna. E na Daniel Pisa, eu tenho um projeto desde 2017 de poesia falada. O projeto ele sofre um pouco assim de irregularidade, porque tem anos que eu consigo desenvolver melhor, outros o projeto fica um pouco complicado e tal, mas tem os resultados muito legais, né? A gente conseguiu fazer durante alguns anos diversos saraus na escola. Tive uma aluna, a Linda, ela participou de um livro de alunos poetas da Sexta CRE, que é a região onde a escola fica. Teve um outro aluno meu, o Wendel, ele ganhou um concurso de slam. Então, eu, além de dar aula de história na Daniel Pisa, eu também tenho essa oficina de poesia falada por lá. Maravilha de projeto esse, Flávio. Eu queria saber mais como é que é dar aula de história no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro. Como que é esse desafio? Álvaro, os desafios eles são vários, cara. A gente começa falando dos desafios estruturais, dar aula e também ser aluno de uma escola pública no Brasil, que é o problema com infraestrutura, com a falta de incentivo, de estímulo do professor em se especializar, em se dedicar mais por conta de um salário baixo, por conta de um desencorajamento, inclusive, dos próprios governos, né, que só vão solapando cada vez mais esses profissionais, e os desafios também de manter a molecada na escola, de combater a evasão escolar, combater a indisciplina, a repetência, a defasagem. E também tem outros desafios que são particulares do campo da história, né? E o principal é a questão da pós-verdade, né, cara? Porque a história, assim como as outras ciências humanas, ela permite ampliar a visão de mundo, né, dos alunos, das pessoas em geral. E por isso que elas sempre são as mais atacadas por pessoas que flertam com o autoritarismo, que flertam com ideias fascistas, autoritárias, enfim. E esse é o grande desafio que a gente enfrenta nos dias de hoje, enquanto professor de história, né? Como trabalhar a nossa ciência em sala de aula diante desses desafios, né? Porque muitas vezes a gente está colocando para discussão fatos históricos e os alunos algumas vezes vêm rebater com as tais das fake news, com revisionismo histórico bastante perigoso, né? E a gente tem que lidar com isso. Esses dois tipos de desafios são os mais presentes, mas sem dúvida. E, além disso, é tornar a história mais próxima do aluno, sabe? Nele sentir que estudar a história faz sentido para ele se entender enquanto cidadão, enquanto ser pensante. Como você vai falar, sei lá, da Revolução Francesa, se aqueles conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade não conseguiram chegar, supostamente não fazem parte do dia a dia do aluno. Como que isso pode chegar de uma forma didática para o aluno? Né, para que ele não veja a história como uma questão de decorar datas, nomes, lugares. Então, é esse um outro combate, né, que se faz dentro de uma sala de aula quando se leciona história, né? Tornar o tempo passado próximo e íntimo dos alunos, né, para que eles consigam entender as circunstâncias históricas do tempo passado, para a gente poder entender o presente e projetar um futuro um pouco mais justo, um pouco melhor. E você, Flávio, é baixista e vocalista da banda Outros Caras e está envolvido em diversos outros projetos, uns coletivos que visam fortalecer
a cultura especificamente do subúrbio do Rio de Janeiro. Como é que é isso? Pô, Álvaro, eu vejo como um caminho natural, sabe? Enquanto um suburbano e que deve tudo que tem graças a esse pedaço de chão, acho que nada mais natural que a gente se envolva em projetos, em causas que beneficiem o lugar onde a gente mora, o espaço da cidade onde a gente mora. Ainda mais se tratando de uma cidade tão desigual quanto o Rio de Janeiro. O suburbano, ele não basta sofrer com os desmandos políticos, com esquecimento político, também sofre bastante com estereótipo. Parece que nós não somos capazes de produzir nada além do que aquilo que se vende como estereótipo, né? Mas principalmente de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, que eu comecei a me envolver mais com os coletivos, a conhecer pessoas dos mais diversos coletivos suburbanos. O que mais se tem nesse espaço da cidade é uma riqueza humana, uma riqueza cultural e material, sabe? Que precisa ser protegida. Essa é a linha de frente, sabe? Uma das trincheiras que eu decidi lutar. Ô Flávio, eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto da poesia falada. De onde que você teve essa ideia? Como é que você faz? Qual a importância que você percebe desse projeto para os alunos? Pode aproveitar e me responder qual que é o papel da cultura e da arte. A ideia da oficina veio em 2017. Eu e uma amiga que trabalhava comigo, a Gisela, nós fizemos um curso oferecido para os professores da nossa região, da nossa coordenadoria, da Sexta CRE. E a gente teve a ideia de implementar esse projeto na escola. A poesia falada, ela traz toda uma carga interpretativa à poesia. Nós utilizamos, por exemplo, com os nossos alunos, né, já que muitos têm ainda aquele distanciamento, pensa que o poeta é algo muito distante da realidade deles, a gente costuma utilizar a música popular com eles, né, letra de músicas populares que eles gostem e tal, e que a gente tenta declamá-las tirando o vício do ritmo da música, do ritmo musical. A gente traz uma carga interpretativa alternativa, diferente àquela letra. E a partir daí a gente também incentiva os alunos a escreverem suas próprias poesias e aperfeiçoar a interpretação delas. O papel da cultura na educação é fundamental. Se a gente não pensar a cultura, assim como o esporte, assim como outras coisas que possam colaborar no processo de ensino e aprendizagem, a gente está restringindo a escola a um papel de depósito de gente. Essas crianças, esses jovens, eles vão passar a vida escolar toda deles presos num lugar onde não há um sentido de permanecer e que, o mais grave, elas sequer tenham oportunidade de desenvolver os seus talentos. E a cultura é uma dessas válvulas de escape. Através de projetos de cultura, de esporte, de xadrez, enfim, você acaba tornando o ambiente escolar melhor, mais receptivo ao aluno, faz com que ele também descubra um talento que ele muitas vezes não conhece e acaba incentivando ele a permanecer na escola e a se empenhar cada vez mais na escola. Entendeu? A alcançar notas melhores, a se questionar sobre o papel dele, né? E educação é isso. Educação é muito mais do que você entregar resultados quantitativos, entregar notas. Você precisa desenvolver o potencial dessas crianças. Entendo, Flávio. E por falar em potencial, quero saber mais sobre esses coletivos dos quais você faz parte. O Rolê Literário e o Engenho de Histórias. Estou sabendo que já tem frutos aí surgindo como Conto por um Conto. Álvaro, são 2 projetos um tanto diferentes, mas que na verdade se completam. E já fazendo até a correção, na verdade não é rolê, é rolé, como a gente fala aqui, entendeu? Rolê é coisa de paulista. O rolé surgiu há mais ou menos 1 ano. É uma iniciativa do Felipe Valentim, do Leandro Leal, eles que começaram, né? A intenção inicial era um encontro de escritores, só para trocar uma ideia, beber uma cerveja, a gente ter uma espécie de intercâmbio entre os escritores.
Só que, à medida que o tempo passava, nós sentimos a necessidade de transformar um pouco desses encontros serem mais produtivos para a gente. Então, pelo menos desde o finalzinho do ano passado, cada encontro que nós fazíamos mensalmente, nós sempre ficamos preocupados em ter uma oficina, em oferecer uma oficina para os próprios escritores, mas também para pessoas que vão lá acompanhar, vão conhecer esses escritores, né, conhecer pessoalmente, já que muitas pessoas seguem o trabalho, né, desses escritores pelas redes sociais, então aproveitam essa oportunidade para conhecê-los pessoalmente. E isso é inclusive para poder encorajar mais pessoas a colocar o seu talento de escritor para fora, né? Porque tem muita gente que está com esse talento um pouco escondido, de repente só está esperando uma oportunidade perfeita para esse talento ganhar o mundo. E a gente vinha numa constante muito legal. Os nossos 3 primeiros encontros no ano tiveram um público muito legal no Bar do Papa, que fica aqui em Cascadura, uma média de 20, 30 pessoas, só que aí veio a pandemia. E isso prejudicou até o nosso aniversário de 1 ano, né, que a gente teve que fazer uma live, que foi linda, foi ótima. E o Rolê Literário é isso, cara, é um movimento cultural de escritores suburbanos que não vêm, a maioria não consegue romper uma bolha de editoras, não consegue alcançar as grandes editoras, não consegue viver da escrita. Então, a gente tenta formular estratégias para que a gente consiga crescer juntos. E uma dessas estratégias que está começando a sair do forno é o Conto por um Conto. O Conto por um Conto é uma iniciativa encabeçada por mim, pelo André Pereira, pelo Felipe Valentim, pelo Fábio Carvalho, pela Tamires Coelho, pelo André Gabé, em que a gente vai colocar um site na internet chamado contoporumconto.com, que ainda não está funcionando, mas daqui a pouco está, em que as pessoas elas vão poder comprar contos, crônicas, poesias de alguns escritores que nós chamamos nesse primeiro momento. São materiais bem produzidos em PDF que as pessoas vão poder baixar mediante pagamento em cartão e que cada conto vai custar R$1. Grande parte desse R$1, em torno de 70 centavos, vai direto para o bolso do escritor. O mercado editorial hoje, quando você fala em lançar livro e tal, raramente consegue dar ao escritor 20% das vendas. Grande parte dos amigos que fazem parte do Rolê Literário, que tem experiência em lançamento de livros lançados e tal, eles não conseguem romper isso, sabe? Dos 20%, e mesmo assim é muito difícil você vender uma quantidade de livros significativa que te dê lucro. Então essa foi uma forma encontrada pela gente para ajudar os escritores meio que profissionalizarem esse seu talento. Claro que a gente não pretende necessariamente do dia para a noite fazer com que os escritores ganhem rios de dinheiro, mas que pelo menos eles ganhem alguma coisa mais justa a partir da sua arte. O Engenhos de Histórias tem uma proposta diferente. É um coletivo que a sua grande maioria são professores de história, eu inclusive, mas que a gente, além da história de alguns dos bairros suburbanos, principalmente os bairros que compõem o Grande Meia, nós vamos também pensar muito sobre arquitetura, sobre produção de cultura, sobre a vivência, sobre o dia a dia, o cotidiano desse espaço suburbano, de coisas que são características não só desse espaço do Grande Meia, mas também a bairros da Zona Norte e Oeste. Nós estamos, pelo menos, nos reunindo desde janeiro, né, direto, para saber como é que a gente vai fazer esse projeto crescer legal. A gente está em contato com outros coletivos que já atuam, porque fazer essa luta sozinho não tem sentido. A gente também precisa reconhecer, dar espaço, respeitar o espaço de outros coletivos, divulgá-los, e a gente também está querendo fazer isso. O perfil está aí. Foi lançado há 2 semanas aproximadamente, né? E por lá a gente vai discutir todas essas questões sobre história, arquitetura, cultura, cotidiano desses bairros da Zona Norte.
E quando eu falei lá no início da resposta, Álvaro, que um complementa o outro, é porque a gente fica naquela máxima, né? É impossível ser feliz sozinho. Um acaba complementando a atuação do outro, mesmo que sejam de áreas de atuação diferentes. Se um coletivo não souber da existência de outros coletivos, ou o que é ainda mais grave, não respeitar, não dialogar com outros coletivos, as pautas em comum a gente não consegue alcançar, a gente não consegue ganhar absolutamente nada com isso, se a gente batalhar de forma isolada. Então, a intenção é dialogar com outras pessoas que, inclusive, estão nessa batalha há muito mais tempo, produzem com uma qualidade incrível, trabalhos com qualidade reconhecida, incrível. Muita gente está fazendo pesquisa sobre o subúrbio na academia, então é necessário a gente também dialogar com essas pessoas que estão ocupando esse espaço na academia, com pesquisas, mas também é necessário a gente ocupar as ruas com as nossas ações, independente de quais forem elas, sejam elas culturais, sejam elas de aula pública, sejam elas musicais, sejam elas políticas, enfim. A gente precisa ter como norte principalmente o desenvolvimento, o reconhecimento do quanto esse espaço da cidade é necessário, é fundamental para a gente entender a dinâmica da cidade em si. E que essas pessoas que moram nessa região, nesse espaço da cidade, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser consideradas cidadãs, elas precisam ter acesso à cultura. Isso a gente só consegue com aliados. É impossível fazer esse tipo de trabalho sozinho. Flávio Braga, qual deve ser o papel da poesia, da música e da arte na educação? E qual é sua conexão com essas coisas que eu falei? Álvaro, eu acho que o papel da arte na educação é romper com o ensino bancário, sabe? Não é só causar uma distração aos alunos, mas oferecer uma oportunidade deles reconhecerem, né, seus próprios talentos, né? Porque muitas vezes a escola, principalmente a educação brasileira, a escola brasileira, ela não é projetada para isso, né? Ela é um depósito de gente, na maioria das vezes, em que você, enquanto professor, é praticamente um carcereiro, e a escola, sem querer, ela acaba podando os talentos dos alunos, né? Porque só coloca na cabeça dos alunos um sucesso acadêmico, e o talento, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, tá muito além de notas altas, né? De repente, a criança, ela tem um talento esportivo, de repente ela tem um talento artístico. Muitas vezes a escola é o único espaço, ou o primeiro espaço, que oferece essa oportunidade para essa criança, para esse jovem, reconhecer esse talento. E que, com o tempo, uma vez ela descobrindo esse talento artístico, por exemplo, na escola, permite que essa atividade ajude também no seu pleno desenvolvimento. Não só o quantitativo, né, que é o de notas, de melhora de notas, né, mas de percepção de mundo, de se entender enquanto parte de uma sociedade, enquanto um ator histórico, um ator social. E a arte, ela permite isso, ela traz essa perspectiva, consegue trazer essa perspectiva para os jovens. E a minha conexão com a arte em geral, né, principalmente a poesia, a música, é porque eu também escrevo, eu sou músico e sou professor. Então, em determinado ponto, eu não consigo diferenciar o Flávio artista do Flávio professor, sabe? Parece que vez ou outra invade o espaço do outro. Essa acaba sendo a conexão. Quando o Flávio artista invade o espaço do Flávio professor, é através desses projetos que eu tento desenvolver com os meus alunos, levar oficina de poesia, utilizo músicas em aula de história, quando a gente busca ver a arte sob uma perspectiva histórica, sob uma perspectiva social. E quando o contrário acontece, né, ou seja, quando o Flávio professor invade o espaço do
do Flávio artista, fica nítido em alguns assuntos, sabe, que são muito caros para mim enquanto pessoa, que discutir a questão de igualdade, de justiça social, tentar combater e problematizar na medida do possível o meu espaço enquanto pessoa, sabe? Acaba sendo uma conexão muito íntima e muitas vezes eu não consigo diferenciar um do outro. Eu costumo falar que eu sou morada de várias personas, né, cara? Principalmente eu vejo que eu tenho algumas características enquanto eu tô cumprindo o meu papel de professor, por exemplo, que eu vejo que eu já não tenho como artista e vice-versa. Mas essas personas, elas conversam, elas entram em conflito. Então, essa conexão, ela acaba sendo muito próxima, cara, porque, como eu disse, uma acaba invadindo o espaço da outra. O papel do Flávio professor acaba invadindo o papel do Flávio artista de vez em quando e vice-versa. Não tem como, às vezes, a gente separar muito, sabe? É isso aí, gente boa. Esse foi o Flávio Braga, nessa energia aí maravilhosa para trocar essa ideia com a gente. É isso aí, muita poesia para todos. Esse programa foi poeticamente editado por quem? Fachal Júnior, ele mesmo. A fera do som, a fera da edição, Fachal Júnior, essa fera aí, meu amigo. Vai lá no viventeandante.com, várias matérias, várias reportagens. Vai também no Instagram, @viventeandante, Twitter, youtube.com/viventeandante. É isso. Tchau e benção. Vivente Andante.